Nos dias antigos, em uma terra onde as colinas de Belém se estendiam sob o céu azul, vivia um jovem chamado Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, um homem respeitado, mas humilde. Davi, ainda na juventude, passava seus dias cuidando das ovelhas de sua família, guiando-as pelos pastos verdejantes e protegendo-as dos perigos que espreitavam nas sombras. Davi não era um guerreiro, não usava armaduras brilhantes, nem carregava espadas afiadas. Em vez disso, ele carregava um cajado simples e uma funda, uma arma que dominava com habilidade impressionante. Mas havia algo mais sobre Davi que o destacava: ele tinha uma fé inabalável em Deus. Durante as longas horas nas colinas, enquanto tocava sua harpa e cantava cânticos ao Senhor, Davi construía um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Ele sabia que, apesar de suas responsabilidades humildes, o Senhor estava com ele em cada passo do caminho. Certa vez, enquanto Davi estava cuidando do rebanho, um leão faminto apareceu, atacando uma de suas ovelhas. Sem hesitar, Davi correu atrás do leão, pegou-o pela juba e o matou com suas próprias mãos. Outro dia, um urso feroz surgiu, mas Davi, corajoso como antes, enfrentou o animal e o derrotou. Esses atos de bravura, embora desconhecidos para a maioria, eram testemunho da força e coragem que Davi possuía, não apenas física, mas espiritualismo. Um dia, enquanto Davi cuidava de suas ovelhas, seu pai, Jessé, o chamou. Davi, disse ele, pegue estes grãos torrados e estes pães e leve aos teus irmãos que estão no campo de batalha. Veja como estão e traga-me notícias. Os irmãos de Davi estavam servindo no exército de Israel, que naquele momento estava em guerra contra os filisteus. Davi, obediente como sempre, deixou o rebanho aos cuidados de um guarda e partiu ao amanhecer. Quando chegou ao acampamento israelita, ele encontrou o exército em formação de batalha, gritos e sons de armaduras enchendo o ar. Davi correu até a linha de frente para encontrar seus irmãos. Ao chegar lá, ele viu uma cena que nunca esqueceria. No vale, entre os exércitos de Israel e dos filisteus, estava um gigante. Golias era seu nome, um guerreiro colossal de quase 3 metros de altura. Ele vestia uma armadura de bronze que brilhava ao sol e carregava uma lança tão grande que parecia impossível para um homem comum manejá-la. Golias andava de um lado para o outro, zombando e desafiando o exército de Israel. Escolham um homem para lutar comigo, gritava ele, se ele vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos e nos servirão. Por 40 dias, Golias fazia esse desafio, e por 40 dias o exército de Israel permanecia em silêncio, cheio de medo. Ninguém ousava enfrentá-lo. Mas quando Davi ouviu as palavras do gigante, algo despertou dentro dele. Como poderia esse filisteu desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi começou a perguntar aos soldados o que seria dado ao homem que derrotasse Golias. Ele foi informado de que o rei Saul ofereceria grandes riquezas, a mão de sua filha em casamento, e a isenção de impostos para a família do vencedor. Os irmãos de Davi, ao vê-lo questionando sobre o gigante, ficaram irritados. Por que você veio aqui? Quem está cuidando das poucas ovelhas no deserto? Você só quer ver a batalha, disse Eliabe, seu irmão mais velho. Mas Davi, sem se deixar intimidar, respondeu, o que eu fiz agora? Não posso nem mesmo falar? As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Quando Davi entrou na tenda do rei, Saul olhou para ele com ceticismo. Você não pode ir lutar contra esse filisteu, disse o rei. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a juventude. Mas Davi, com confiança em sua voz, contou ao rei sobre como Deus o livrara das garras do leão e do urso. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Saul, impressionado com a fé e a coragem de Davi, disse, vá, e que o Senhor esteja com você. Antes de partir, Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura. Mas Davi, ao colocar a armadura, percebeu que ela era pesada e desconfortável. Ele tentou andar, mas mal conseguia se mover. Não posso usar isto, disse ele, não estou acostumado com elas. Davi tirou a armadura, pegou seu cajado, sua funda, e escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocando-as em sua bolsa de pastor. Com apenas essas armas simples, Davi se aproximou de Golias. Quando o gigante viu Davi, riu em escárnio. Sou eu algum cão, para que venhas a mim com paus? Golias gritou, enquanto amaldiçoava Davi por seus deuses.
Mas Davi, cheio do Espírito de Deus, respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Com essas palavras, Davi correu em direção ao gigante. Ele pegou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda, e com uma habilidade extraordinária, lançou-a. A pedra voou rápido e certeira, acertando Golias na testa. O impacto foi tão grande que a pedra se afundou no crânio do gigante, e ele caiu com um estrondo no chão. O exército de Israel ficou em choque, e os filisteus começaram a fugir em pânico. Davi correu até Golias, pegou sua espada, e com um golpe, cortou a cabeça do gigante. Levantando a cabeça de Golias, Davi mostrou ao mundo que o poder de Deus é maior do que qualquer força humana. O exército de Israel, vendo a coragem e a fé de Davi, avançou sobre os filisteus e os derrotou naquele dia. Davi, o jovem pastor, tornou-se um herói. Sua fama se espalhou por toda a terra, e ele foi recebido com cânticos e celebrações ao voltar para casa. No entanto, Davi nunca se esqueceu de que a verdadeira vitória veio de Deus. Essa história é um poderoso lembrete de que não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, com fé e confiança em Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Davi, um jovem sem experiência militar, derrotou um gigante porque acreditava que Deus estava ao seu lado. Isso nos ensina que, independentemente de nossa situação, quando confiamos em Deus e seguimos em frente com coragem, até os maiores gigantes cairão. Então, quando você se encontrar diante de seus próprios Golias, lembre-se da história de Davi. Levante-se com fé, agarre suas pedras, e enfrente o que está à sua frente, sabendo que Deus está com você e que a vitória é certa quando colocamos nossa confiança nele.